A do Bolt dava para resolver com relativa tranquilidade, né? Só teria que perceber que a energia que ele adquire é cinética. Dava massa e dava velocidade. Joga no mv ao quadrado sobre 2, calcula quanta energia o Bolt conseguiu nos 30 primeiros metros, né? E aí é o trabalho. Massa 90, velocidade 12, né? 12 ao quadrado, 144. Dividido para 2, 72. Vezes 90, 6.480 joules. 6,5 vezes 10 na 3. Era o gabarito. Aquela era uma das tranquilas. Ah, professor, eu fiz pela forma do trabalho. Trabalho, força vezes distância. Só que aquela forma só serve para força constante. Eu não podia afirmar que durante as passadas dele a força era constante, né? Tem um momento que ele fica no ar entre uma passada e outra, né? Então é natural que essa força seja os trancos e barrancos. Então por isso que usar a forma do trabalho não era adequado. Professor, por que ele deu a distância então e por que ele deu o tempo? Era uma pegadinha ali. O certo era tu ignorar esses dados e pensar só na energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Era uma daquelas medianas, né? Uma daquelas que pode ser perigosa por tentar outro caminho, mas se tu vai no caminho certo, tu resolve bem rapidinho. Fique à vontade, né? Quem tem a provinha quiser. A do filtro solar era boa, né? A do filtro solar era boazinha, certo? Vamos comentar do filtro solar também. Falava o seguinte: ultravioleta se divide em ultravioleta do tipo A, B e C. E a ultravioleta B tem frequência que vai de 9,34 vezes 10 na 14 Hz até 1,03 vezes 10 na 15 Hz. Ultravioleta B. Fornecia um gráfico da absorbância. Absorbância é uma palavra bonita, né? Fazia um gráfico da absorbância versus comprimento de onda. Comprimento de onda em nanômetro. Sorte que ele explicava pra gente, né, que nanômetro era 10 na menos 9 metros. E aí tinham várias curvas. Tinha vários protetores solares, eu não lembro quais eram todos os protetores solares. Eu sei que esse protetor solar aqui era do tipo 4. E aqui começava com 240, depois tinha ali os 290, depois tinha ali os 340, depois 400 e alguma coisa. Perguntava: o sujeito quer um filtro que absorva ao máximo a radiação ultravioleta tipo B. Qual é o filtro solar? O aluno deveria lembrar da equação fundamental das ondas, V igual a lambda vezes F. No enunciado ele falava que a velocidade da luz era 3 vezes 10 na 8. Eu quero calcular o comprimento de onda. E qual é a frequência das ondas que eu estou procurando? É uma frequência próxima dessa aqui, né, gente? Eu vou pegar um número bom para a gente pensar. Eu vou pegar o número próximo desse, ó, 9 vezes 10 na 14, só para eu ter uma ideia. 9 vezes 10 na 14, está multiplicando, passa 3 vezes 10 na 8, dividido por 9 vezes 10 na 14, é igual a lambda, comprimento de onda. 1/3 é 0,333. 10 na 8 dividido por 10 na 14, dá 10 na menos 6. Só que o gráfico está em nano, que é 10 na menos 9. Vou multiplicar por 1000. Multipliquei por 1000, dividi por 1000. Eu tenho que procurar um comprimento de onda de aproximadamente 300 nanômetros. Quem estava na faixa dos 300 nanômetros absorvendo melhor era o filtro solar tipo 4. Então tu vê, não era das mais difíceis, era usar o veja que uma lambda faz, calcular o lambda, saber o que significa 10 a menos 9, mas o próprio enunciado fornecia, e ir no gráfico e selecionar quem tem a melhor absorbância naquele comprimento de onda. Era o tipo 4, certo? V igual a lambda vezes F. Uma questão que eu diria que está naquela parte de questões medianas. Fala, cabeça. Não tem problema, vamos resolver. Uma questão interessante
ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. E foi assim que a situação de equilíbrio foi atingida. Uma das questões delicadas era aquela, eu agradeço. Uma das questões delicadas era aquela da garrafa térmica, né? E a gente já fez uma bem parecida também na revisão, quando a gente misturou lá água quente e água fria, para tomar um banho bom, lembra? Para tomar um banho bom, muito parecida com a questão que caiu. Vamos fazer a questãozinha da garrafa térmica para a gente encerrar a nossa primeira parte. A questão da garrafa térmica, galera, falava o seguinte, ó. As garrafas térmicas também podem receber selo de qualidade, assim como os eletrodomésticos. Garrafa térmica selo A é aquela que a temperatura, depois de 6 horas, só diminui 10% da temperatura inicial. Garrafa térmica tipo B é aquela que a variação é entre 25% e 10%. Garrafa térmica tipo C, entre 25% e 40%. Garrafa térmica tipo D é quando perde entre 40% e 50% da temperatura, e assim por diante. Na hora de testar uma garrafa térmica, o cara disse que jogou uma certa massa de água fria, 10 graus Celsius, 1/3 ele disse, e jogou 2/3 de água quente a 40 graus Celsius. Se ele disse que jogou 1/3 a 10 graus e 2/3 a 40 graus, é o mesmo que dizer que a massa fria era ele e a massa de água quente 2M. Depois das 6 horas passadas, o cara mediu a temperatura final da água e estava dando 16 graus. Aí ele pergunta, qual é o selo dessa garrafa térmica? É a A, que a temperatura depois de 6 horas diminui menos de 10%? Era tipo B, C, D ou E? E aí cada uma delas tinha
que já é uma questão mediana, e depois a gente tem que fazer análise do gráfico e assinalar a questão. Essa era uma das boas questões. Show de bola, bastante coisinha revisada, hein?